Muito bem, 9h30 da manhã, conforme anunciamos. Você que já está nos vendo no Facebook, está conosco o vereador Valmir Daitz Alexandre, conhecido como Pardal, que vai bater um papo conosco aqui no Revista Maristela de hoje. Pardal, bom dia, bem-vindo aqui na Maristela. Bom dia, padre, bom dia aos ouvintes, aos funcionários da Rádio Maristela. É uma satisfação sempre estar aqui, né, padre? Pardal, nós tivemos um episódio aí um pouco, digamos, fora do normal, e sempre quando é fora do normal ele causa repercussão, né? Que foi a sessão da Câmara de Vereadores da última segunda-feira, e nós queríamos ontem, abordamos aqui o assunto, e colocamos a Rádio Maristela como possibilidade de fala, de explicação. Tu já te manifestasse ontem, inclusive, estava na estrada, dizendo que estava aí para conversar, e hoje nós agendamos, ontem falamos de novo, e temos a oportunidade agora para conversar. O que aconteceu aí para exaltar os ânimos desse jeito aí, segunda na Câmara, Pardal? Padre, primeiro eu quero deixar claro para o ouvinte que aquele comportamento ele não soma, né? Ele não agrega, só que é necessário. Aquela casa é a casa do parlamento, é a casa da fala, é a casa da discussão. No meu primeiro discurso, eu fiz uma fala, porque eu tenho convidado as pessoas a acessar, né, o mandato coletivo. Até a gente agora nós estávamos conversando sobre algumas questões técnicas que não está dando muito certo para se inscrever. E eu preciso corrigir isso com o pessoal técnico da gente. Porque o que é o meu mandato, né, como eu não tenho o menor interesse de negociar cargo, não tenho o menor interesse de negociar nenhum privilégio. O meu interesse é de honrar o compromisso que eu tenho com os eleitores, com os meus eleitores. E eu tenho também um compromisso, padre, de trazer a comunidade, é uma missão, é um projeto, de trazer as pessoas para a política. Chamar a atenção das pessoas para a política. Porque o cidadão brasileiro, ele olha para a política com nojo, com indiferença, com asco. Só que ele não entende que a política é a ferramenta de transformação. É através dela que a gente vai conseguir transformar. E existe, por outro lado, uma campanha daqueles que se interessam pelo assunto de afastar as pessoas de bem. Afastar o cidadão da estrutura política. Por quê? Porque se o cidadão souber como funciona, ele vai interferir e vai mudar. E eles não querem que mude. Eles querem que continue como está. Porque é interessante, e aí os de bem ficam de fora e os marvados entram para a política. E não são todos. Tem pessoas boas. Só que as pessoas boas acabam sucumbindo. Então, a minha fala na primeira sessão foi: existe uma incoerência muito grande entre o que o eleitor fala e o que o eleitor faz. Diz que não gosta, diz que não aprova tal situação, mas na hora de votar, vota no vereador, ou no deputado, ou no senador, que não fecha com aquilo que ele diz. E eu citei como exemplo o estacionamento rotativo, onde a população de Torres rejeitou o estacionamento rotativo, mas reelegeu vereadores que votaram a favor. Não é contra ninguém. E o Machado, o seu Machado, vereador, que é do meu partido, do PRB, tenho o maior respeito por ele, um sujeito da maior qualidade, né? E não foi de maneira alguma para denegrir, porque ele votou favorável ao estacionamento rotativo. Foi o entendimento dele, e eu até sei que houve ali uma ludibriada ali, sabe, padre? Porque eles votaram pelo estacionamento rotativo, que eu até acho que tem que reavaliar isso realmente. O centro está precisando, só que daí os administradores estenderam aquilo para botar o estacionamento rotativo lá no portão do Mar Azul, né? Sim. E aí perdeu o sentido, né? Então, penso que alguns vereadores possam ter sido até enganados, né? E a intenção era boa, mas foi um comentário sem juízo de valor. Foi tipo, justificar o meu discurso, né? Sim. E tentando trazer as pessoas para o raciocínio: bom, mas se eu não gosto do Leonir, por que eu vou na casa do Leonir? Nesse sentido, eu acho que o povo tem que entender que ele tem que acompanhar como que as pessoas se comportam depois da eleição, como elas votam, a postura delas. Isso gerou um descontentamento dentro da Câmara de Vereadores, né, por alguns. Mas só que assim, padre, eu já venho apanhando há bastante tempo, né, padre?
Na campanha, eles tiveram a audácia de pegar aquela notícia do Ministério Público e trazer ela como se ela fosse atual e botar de casa em casa contra mim. Eu, padre, tenho passado muita dificuldade. Eu estava agora, até quero mandar um beijo para minha mãe, para meu pai e para a Elita, que estão tomando café lá em casa da mãe. O meu pai há poucos dias quase faleceu. E eu gostaria de que ele aguentasse mais um pouco, para que eu quero ver o final desse meu processo. Já faz tanto tempo e não desenrola. Não, padre, não tem desenrolo, por quê? Porque não é interessante, né? O senhor acha que se tivesse... Eu fui investigado pela Polícia Civil, pela P2 da Brigada Militar, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, e eu estou aqui, fui candidato a vereador. Se tivesse alguma irregularidade, padre, teria sido apresentada. E não foi. Meu processo hoje eu respondo porque ele diz que eu superfaturei obras. Mas como que eu superfaturei obras se eu não participo do setor de licitação? Para eu ter superfaturado obra, o setor de licitação teria que ser omisso ou conivente. Deveria estar junto no processo, e não estão. Entende? Então, mas isso é uma discussão, padre, que eu quando falo do Ministério Público eu fico arrepiado, entendeu? Porque daí me dá vontade de falar mais coisas e eu não devo. Então vamos voltar para a sessão da Câmara. Isso, essa questão aí, por que com o Hernando Elias a situação ficou mais forte, perdão? Porque após aquela sessão vieram outras sessões, eles poderiam ter se manifestado, mas aguardou para a última sessão que antecedeu, né, no caso agora, o recesso, né? Então eu não teria mais como falar para me defender. Né? Só que ele esqueceu de ler o regimento, né? Por isso que você falou em covarde? Sim, sim. Porque ele poderia ter falado... Ô padre, eu sou um sujeito que eu trabalhei a minha vida toda com pessoas. A Brigada Militar me deu uma experiência muito grande de lidar com as situações de risco. Eu não tenho dificuldade nenhuma de lidar com situação de risco. E de conversar no meio do risco, de dialogar. Eu não tenho, de conversar com o inimigo, não tenho, eu converso. E eu não sou inimigo de ninguém lá dentro, só que tem que me respeitar. A partir do momento que um vereador usa, né, coisas que estão lá fora, trazem para dentro da Câmara e pede que eu justifique, eu tenho o mesmo direito de trazer coisas que estão lá fora sobre ele e pedir para que ele justifique. Não podemos usar uma balança para o pardal e uma balança para o outro. Né? Então, nesse sentido, eu digo assim, padre, para qualquer um, querem falar mal de mim, falem, mas falem longe de mim. Falem longe de mim. Porque se falar perto, vai ter que conversar comigo. Dizer por quê, da onde, como. Eu tenho o direito de me defender. Né? Então, foi nesse sentido, padre, que eu me exaltei. E eu peço desculpa porque isso não é uma postura correta. Só que, padre, o sujeito... Hoje, padre, as pessoas têm que entender o seguinte, eu não tenho nada a ver com aquele prédio, exceto o fato de eu ter ajudado a desenvolver o projeto. Um corretor não é dono do prédio porque ele vende, um engenheiro não é dono da casa porque ele projeta. Agora, só eu tenho que ser dono de uma coisa que eu não sou dono. Se eu fosse dono de um prédio de 10 milhões, padre, eu não estaria morando de aluguel, eu não estaria comprando fiado na farmácia, eu não estaria comprando fiado em mercado, eu não estaria devendo em loja, eu não estaria vivendo às custas de dinheiro de amigos emprestados, como eu vivi esses 2 anos, principalmente esse último ano. Né? Isso tudo, padre, qualquer coisa que eu diga, eu provo. Provo, e outra coisa, eu estou aberto para qualquer ouvinte, não é ameaça. Não, gente, eu sou de paz, eu sou de boa. Tem dúvida? O meu processo está à disposição de qualquer um que queira ler, que queira olhar, que queira verificar. A minha situação está aberta a qualquer um, eu sou um homem público. Só que, padre, quem perdeu tudo, que nem eu perdi, porque hoje eu não tenho casa para morar. Eu não tenho crédito. E tentam tirar a minha moral, e a minha moral não vão tirar. A minha dignidade não vão arrancar. Não comigo vivo. Pode até depois de morto. E não é nem Ministério Público, não é nem Legislativo, ninguém vai arrancar. A menos que eu faça por merecer. Agora, injustamente, não. E eu não fiz por merecer. Aí o sujeito, né,
se acha no direito de me atacar. É claro, padre, a gente como ser humano, né, com todos esses problemas, com toda essa exaltação, tu vai lá e retruca, né? Repica. Bom, forte, forte. Mas qual é o preço da dignidade de um homem? Cada um tem o seu preço. O meu preço é a minha vida. Tu levasse por esse lado, Pardal, do que as pessoas falam, né? Por ali tu puxou também essa questão do que as pessoas falam relacionado ao vereador. Porque o meu processo, por mais que as pessoas não acreditem, o meu processo ele é baseado em ventila na população. É assim. O Ministério Público me denunciou porque ventila na população. Ventilava na população que eu era dono desse apartamento aqui do lado da delegacia. Eu morava de aluguel, um salário mínimo, o apartamento do proprietário, porque se o Ministério Público quisesse ver de quem era o apartamento, bastava ir no cartório, né? E se o dono do apartamento, ou ele era meu laranja, e daí ele tem que entrar pro processo, né? Porque se o apartamento é meu, o cara está sendo, né, ou conivente, ou usado, enfim. Mas não, o apartamento era de aluguel, saí dali, fui morar de favor uns dias na casa do meu amigo do Maia. De lá eu vim morar num outro apartamento aqui na Coronel Pacheco, na Bento, alugado também. Porque assim, padre, as pessoas têm que entender o que pensam não é o que é. Eu sou aposentado da brigada com 25 dias de salário, certo? Isso dá aí 3 mil e poucos reais. Só que desses 3 mil e poucos reais, eu devo mais da metade em empréstimo. Então eu recebo menos de 2 mil reais. E aí, mas eu trabalhava num prédio, eu trabalhava com a construtora, a gente tinha um papel fundamental, sim, sim. Mas daí de ser dono é outra história. Só que daí eu ganhava em cima do que eu produzia. A partir do momento que o Ministério Público interferiu, eu perdi essa renda, né? E aí eu passei a ter dificuldade financeira e tive que sair do apartamento e fui morar de favor na casa dos meus pais, né? 2 anos eu morei ali. Agora com a eleição, na possibilidade de um pouco mais de recurso, eu aluguei uma casa e liberei, né, para que meus pais também se beneficiassem do que é deles. Então, isso é a minha realidade, padre. Se alguém quiser ir na farmácia Mar Azul, eu devo ali uns 4 meses de medicamento. Se alguém quiser pagar a minha conta, também está liberado. Pardal, sobre a questão ali na Câmara em si, em função da situação que teve, que você concorda que foi exagerado, né? Mas é uma questão que a gente esquenta, né? O sangue, como diziam os polacos lá da minha terra, o sangue ferve na veia, né? Então a gente fica mais exaltado. Mas tu concorda com isso? E como é que tu pensa assim, vai ser tranquilo, é possível assim, o trabalho vai ter que seguir juntos, Não né? tem problema nenhum. Havendo respeito, padre, não tem problema nenhum. O vereador né, o Hernando, ele tem as razões dele, agora, né, eu também tenho as minhas, é dentro desse princípio que a gente se desentendeu. Mas aquela casa não merece isso, ela precisa de uma outra postura. O povo não merece isso, ele precisa de uma outra postura, e a outra postura eu estou disposto a fazer. A gente tem compromisso com as pessoas, a gente tem compromisso com o povo, a gente tem compromisso com a verdade. Então, o que acontece, padre? A partir do momento, né, que houve essa discussão, o que a gente tem que fazer agora? Minimizar, olhar o que trouxe à tona essa discussão, né, e tentar dirimir. Bom, se as pessoas dentro da Câmara de Vereador têm dúvidas sobre o meu patrimônio, falem comigo. Se tem dúvida sobre algum processo, fale, mas não vão para a tribuna me julgar, porque eu tenho que ser julgado lá no judiciário. E lá está parado, aguardando. Assim que eu for julgado, vamos ver o resultado. Né? Não existe nenhuma prova contra mim, não existe. Então por que vem um vereador querer se fazer de juiz? Ele me dá o direito de fazer a mesma coisa. Sim, mas uma coisa muito ruim que aconteceu, né? Usaram o nome da Brigada Militar, atacaram, né? Atacou o nome da Brigada Militar. Eu até entendo, né, que no calor da hora foge do controle. Só que assim, padre, a Brigada Militar não merece isso. Olha a mentira que foi dita, que eu fui pedir emprego para o Cafrune. Eu era concursado na prefeitura em 84, por aí. Eu entrei na Brigada em 89. 84, 85, eu passei num concurso da prefeitura. Clóvis Weber Rodrigues era prefeito, né? E eu entrei através de concurso. Trabalhava na contabilidade. E
né, padre? A gente vem... A minha vida foi sempre trabalhar, desde 11 anos, carteira assinada, engraxate, vendia pão. Quer dizer, eu só trabalhei tudo que a gente tinha, porque agora eu também não tenho, era oriundo do meu trabalho. Aí um brigadiano, encontrei o Albani, um amigo meu aqui na frente do Alcine, me disse, olha, nós estamos ganhando tanto. Eu disse, pô, mas tu ganha mais que a minha chefe. Eu digo, vou ser brigadiano também, né? E aí fiz concurso para a brigada, e entrei na brigada e abandonei o meu concurso da prefeitura, né? E a brigada militar, ela me ensinou muita coisa. E é uma instituição formada de homens da mais alta integridade, padre. Porque um sujeito que se coloca em risco por outro, ele é digno de respeito, de admiração, padre. Um brigadiano... Bom, mas tem brigadiano violento? Tem. Tem padre violento. Tem brigadiano errado? Tem. Isso é do ser humano. Mas a instituição e a grande leva de homens da Brigada Militar são homens de bem, mal remunerados, não são reconhecidos e não são respeitados pelo Estado. E aí, quando tu vê a sociedade que ele defende o atacando. Então, eu me coloco, eu sou soldado da Brigada Militar, embora eu esteja na reserva, eu me coloco sempre na posição de orgulho de ser brigadiano, de orgulho, né, de ter feito parte ativa da Brigada Militar, e nunca vou permitir que qualquer sujeito ataque a instituição e ataque os homens da Brigada Militar sem que eu faça a defesa. Pardal, nós temos então uns 2 minutos, que a proposta é nós irmos no máximo em 20. Aquela questão do assassino também fica por conta do ventila. Mas o padre ventila na população isso, né? Isso é uma situação do passado. Se eu tenho que vir aqui na rádio falar sobre o prédio, ou se eu tenho que ir na Câmara falar sobre o prédio, dizer, olha gente, aquele prédio não é meu, eu não tenho, gostaria de ter um prédio de 10 milhões, adoraria. Eu trabalho, eu preciso de trabalhar para melhorar minha renda, né? E ele que faça, né, a defesa disso que ventila na população. Porque não ventila na população coisas negativas só de mim e só dele. Ventila na população as coisas também de outros vereadores. E eu também não terei problema nenhum de discutir isso na tribuna com nenhum outro vereador, se assim o desejarem, né? Eu estou, padre, aqui como servidor público que eu sou, prestando conta, à disposição do senhor, como cidadão, e de todo o povo torrense. E com certeza, Pardal, o que se quer discutir na tribuna são projetos, padre. A cidade está precisando. Padre, o prefeito recebeu uma dívida de 22 milhões. 22 milhões. Sendo que 9 milhões não tem cobertura orçamentária. Como é que a cidade vai prosperar desse jeito? E quando eu digo, padre, que são as mesmas pessoas que continuam administrando a cidade, é porque são as mesmas pessoas. Então, o que nós temos que fazer? Bom, se são as mesmas pessoas, temos que pelo menos tentar mudar o jeito de fazer, já que não deu para mudar as pessoas. E é nesse intuito que eu procuro contribuir. Pardal, eu quero agradecer a gentileza tua de estar aqui e nós vamos marcar um papo. Eu quero conversar uma hora contigo sobre essa questão nova ali do mandato coletivo que estás trazendo, mas num outro momento, até para a gente ter mais tempo para falar. Perfeito. Obrigado, Pardal. Muito obrigado a todos. Música chegando, já voltamos.